sejam bem-vindos. A gente vai falar de um tema muito importante hoje. E Deus nos dê graça, né, para que nós possamos conseguir alcançar o aprendizado necessário. Eu sou Aline Dias, para quem não me conhece. Estou aí há alguns anos estudando sobre educação clássica, né? Me considero uma aprendiz, eterna aprendiz. E graças a Deus, né, tenho conhecido muitas pessoas também que têm desenvolvido conhecimento nessa área, que indicam, né, materiais e tem me enriquecido muito. E meu objetivo é compartilhar, né, um pouco com vocês esse aprendizado e para que vocês também me conheçam um pouco, né, conheçam um pouco do trabalho que eu iniciei também, chamado Tutoria Clássica, que em breve eu quero estar lançando, né, um curso voltado à área de História, segundo os parâmetros da educação clássica. E é uma área assim, muito rica, né, que dá para desenvolver muita coisa, falta tempo, às vezes, para nós que somos mães, né, nos debruçarmos sobre isso. O nosso tema de hoje é educação clássica versus educação moderna. Eu vou me basear num livro que eu li e me edificou muito, do Steve Turley. Ele foi traduzido, né, e editado pela editora Trinitas. E é um livro pequeno, mas de muito valor. O autor, o Steve Turley, ele vai falar sobre a visão de C.S. Lewis sobre esse tema, educação clássica e educação moderna. E C.S. Lewis, para quem não sabe, foi um dos grandes autores, um dos grandes intelectuais do século XX. Eu, particularmente, sou apaixonada pelo C.S. Lewis. Ele tem obras assim marcantes que já edificaram muito a minha vida. E ele era um visionário, um profeta mesmo, que escreveu coisas lá na década de 1930, 1940, que servem muito bem para nós hoje. Então, lá atrás ele já identificou pontos, né, da educação, inclusive, que nós estamos vivendo hoje com bastante intensidade. C.S. Lewis escreveu, né, um livro chamado Abolição do Homem, que é justamente esse livro, que é um clássico, que o Steve Turley vai fazer uma abordagem, vai fazer uma reflexão sobre ele. Então, o livro que nós vamos, né, discutir hoje é Educação Clássica versus Educação Moderna, do Steve Turley. Mas ele vai refletir sobre o livro Abolição do Homem, de C.S. Lewis. Vai falar sobre a visão de educação, né, que Lewis tem e o comparativo entre as duas modalidades. Ok? E temos também o objetivo de fazer cada um de vocês refletirem, principalmente as mães educadoras, sobre o papel da educação, né, o papel da educação dos seus filhos, e entender o que se encaixa melhor na sua cosmovisão. Será que é uma educação mais voltada à modernidade ou uma educação que tem uma tradição clássica? Então, essa é a pergunta que a gente pode fazer, né? Quem ainda às vezes está em dúvida sobre isso.
E não só se fazer essa pergunta, mas buscar também as respostas, né, que é muito importante. Então, a gente tem aí um grande abismo entre os princípios da educação clássica e da educação moderna. A educação clássica, ela tem uma tradição de mais de 2000 anos. Então, ela foi desenvolvida principalmente, né, pelos gregos, pelos romanos e pelos judeus. Nessa tríade da civilização que forma o Ocidente, forma a civilização ocidental. Então, os grandes princípios, né, as virtudes, as leis que temos, grande parte foi desenvolvida por eles, metodologicamente falando. A educação clássica, inclusive, ela se apoia, né, muito no trívio e quadrívio, que são vias do aprendizado. Então, o estudante ele inicia o seu percurso, né? E, por exemplo, pela gramática, que é uma das vias do trívio. Depois vem a dialética, a retórica. Quando ele está bem consolidado, né, no trívio, ele passa para o quadrívio. E esse contexto todo, né, da educação clássica, ele não traz só o aprendizado de disciplinas básicas, mas ele traz um aprendizado mesmo global e integral, né, que eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Só estou aqui dando um panorama, né, do que vem a ser a educação clássica. E grandes mestres, grandes intelectuais, cientistas, né, eles tiveram essa modalidade de educação e conseguiram aí desenvolver, né, muitas coisas, muitas ferramentas, muitas invenções que nos beneficiam até hoje. A educação moderna, né, ela vai ali se consolidar mais ali no final do século XVIII, início do XIX, né, com as grandes revoluções francesa, industrial, o iluminismo. Então, assim, vai ser uma grande mudança no perfil da educação. Então, eu quero trazer aqui alguns pontos para a gente analisar, né, como essas mudanças interferem aí no ensino e como elas são até drásticas, né, em muitas perspectivas. Eu quero começar com uma citação do livro, né, do Steve Turley, que me impactou muito quando eu li. Eu fiquei assim, extasiada, né, e falei assim, realmente isso aqui é a mais pura verdade. Que no final do capítulo 3, né, do livro, ele dá a sua conclusão sobre a revolução moderna da educação. E aí ele diz assim, eu vou ler, tá, na íntegra, porque eu acho que é muito importante a gente começar por esse ponto. Ele vai utilizar as palavras do próprio C.S. Lewis. Né? Diz assim, e o tempo todo, tal é a nossa situação tragicômica. Continuamos a clamar por aquelas qualidades que nós mesmos impossibilitamos de existirem. Você dificilmente abrirá um jornal sem encontrar a afirmação de que nossa civilização precisa mais de impulso, ou dinamismo, ou abnegação, ou criatividade. Numa espécie de ingenuidade horrenda, removemos o órgão e exigimos dele sua função. Nós criamos homens sem peito e esperamos deles virtude e ímpeto. Nós ridicularizamos a honra e ficamos chocados quando encontramos traidores em nosso meio. Nós castramos e exigimos dos castrados que sejam fecundos. Então tá aí o panorama da nossa educação. Nós removemos muitos fundamentos, muitos princípios
mas nós ainda queremos os resultados, né? Então, nós queremos que as pessoas sejam virtuosas, tenham qualidades, mas nós não damos a elas as ferramentas, né? A educação moderna, ela tem empobrecido muito essas ferramentas, né? Que dão ao ser humano a capacidade de ser virtuoso, de pensar, de ser autônomo, né? E é uma grande contradição, né, da educação moderna. Uma grande contradição que só legitima a necessidade de voltarmos a alguns princípios ou né, a totalidade da educação clássica. Então, é muito importante, né, a gente enxergar nossa real situação. Só assim a gente vai ver o quanto é importante nós corrermos atrás do prejuízo, né? Corrermos atrás daquilo que realmente vai fazer diferença na nossa educação. Porque nós temos aí os dados, nós temos aí os resultados no nosso país, né, que não são bons. Então, qualquer pessoa pode constatar que nossa educação não está bem, né? Não está bem, não gera os resultados esperados, seja nas crianças, nos jovens, nos adultos, né? Em todas as áreas, as esferas, temos resultados muito negativos, desde a pré-escola até as universidades. E existe algo errado, mas às vezes os educadores, né, os pedagogos, os especialistas, né, eles têm discutido muito sobre isso e até proposto, né, muitas alternativas, mas que não tocam no cerne do problema, né, não tocam nos fundamentos daquilo que realmente é necessário acontecer. E precisa haver uma transformação muito grande. Aí, às vezes, né, a gente fica, ai meu Deus, né, e agora? Como mudar esse quadro, né? Como mudar o mundo? Não, comece, né, na sua casa, comece com a sua família. Ainda é possível, né, nós mesmos nos autoeducarmos, né, buscarmos as ferramentas necessárias para a aprendizagem, buscarmos o conhecimento, buscarmos aí se conectar, né, às grandes mentes do passado, do presente e fazer diferente dos nossos pais, né, das pessoas que estão à nossa volta. Não para sermos melhores, não para nos orgulharmos de sermos melhores, mas porque entendemos, né, que é um chamado para essa geração, principalmente para as nossas casas, nossas famílias, termos os princípios restaurados, né, os fundamentos restaurados da educação. E eu vou trazer 3 pontos que eu identifiquei no livro para vocês, para nós pensarmos, né, um pouco sobre as diferenças entre a educação clássica e a educação moderna, ok? Então vamos lá ao primeiro ponto. Ele lança 2 perguntas fundamentais. A primeira pergunta é como uma pessoa educada pelos fundamentos clássicos, né, pela educação clássica, ela enxerga, né, o mundo. Ela faz um tipo de pergunta mais ou menos assim: como posso conformar minha alma com o mundo que me rodeia, de modo a ser elevado à vida divina? E aí vem a resposta: por meio da oração, da virtude e do conhecimento. E olha a pergunta, né, que uma pessoa educada nos princípios modernos, né, refletindo sobre as mesmas coisas,
sobre sua atuação no mundo, como seria essa pergunta? Como posso conformar o mundo com os meus próprios desejos e ambições? Resposta: explorando a ciência, a tecnologia e o Estado. Então, percebe a diferença? Então, a educação clássica, ela, busca conformar minha alma com o mundo que me rodeia, para ser elevado à vida divina. Então, eu reconheço a existência do transcendente e me volto para ele, para buscar o modo como eu vou viver no mundo. Mas para os modernos, não. Para os modernos, eu tenho que conformar o mundo aos meus desejos e ambições. Então, eu tenho que ser servido o tempo todo. Eu tenho que alimentar o meu desejo, a minha ambição. Então, a centralidade é o homem, é o humanismo, falando todo o tempo. E isso é muito, muito claro quando a gente pega, por exemplo, os princípios que regem a educação hoje. Você vai numa escola, quem é o centro? O centro é o aluno, você tem que satisfazer os desejos dele. Você, como professor, eu estou falando de experiência própria, você tem que fazer com que aquele aluno se sinta bem, com que ele fique ali tão satisfeito, que você às vezes não pode nem brigar, você não pode corrigir, E tem uma série aí de coisas que decorrem disso. Você tem que fazer provas simples, fáceis, para que ele consiga alcançar alguma coisa. Então, assim, é tudo voltado para o homem, E em momento nenhum toca nessa questão do transcendente. Aliás, isso é quase que proibido, falar. E a questão toda é analisar a ciência, a tecnologia, Isso que dá as respostas para a alma humana hoje. Então, esse é uma diferença muito importante. E disso decorre outras coisas. A educação clássica, baseada nessa pergunta, ela busca contemplação. Então, você aprende algo, você tem que parar um pouco, refletir sobre aquilo, pensar no que aquilo traz para a sua vida, como você vai pegar aquele princípio, aplicar. Então, assim, tem uma série de perguntas que você pode fazer, para fixar aquilo, na sua mente, no seu coração. E isso só acontece por meio da contemplação. Outra coisa que a educação clássica tem como base a busca da bondade, da beleza e da verdade objetivas. Então, existe um padrão para o que é bom, para o que é belo, para o que é verdadeiro. E para nós cristãos, a gente sabe que esse padrão é o próprio Deus, não é o homem. Então, não tem como eu buscar a bondade no homem, não tem como eu buscar o padrão da beleza e da verdade no homem. Então, essa busca move o coração do estudante da educação clássica. E outra coisa muito importante, a educação clássica ela busca a integralidade do ser humano. Então, não é só despejar um monte de conhecimento para formar o intelecto. O conhecimento ele serve para edificar a mente, os sentimentos, a moral. Então, o ser humano por completo. Então, toda vez que eu estou aprendendo sobre algo da matemática, algo da história, da geografia, eu não estou alimentando só o meu intelecto.
eu estou formando o meu ser de forma integral. Essa é uma grande proposta da educação clássica. E vai ter várias outras coisas decorrentes disso também, né? Mas a educação moderna, ela vai vir, né, como um rolo compressor sobre todos esses princípios, querendo destruir mesmo, literalmente, essas coisas que eu falei para vocês. Por exemplo, a educação moderna, ela busca ser muito conteudista e utilitarista. A pergunta que não quer calar: isso me serve para quê? Para que eu estou aprendendo sobre história? É a pergunta que nós, professores, tanto ouvimos na sala de aula. Para que eu vou aprender isso? O que isso vai me servir na vida prática? Essa pergunta, ela tem um fundo de quê? De utilitarismo. Nós queremos aprender aquilo que nós estamos vendo que nos dá um retorno imediato. E a busca pelo conhecimento, o amor ao conhecimento, né, muitas vezes é deixado de lado. Então, cada vez mais eu preciso ter conteúdos, mas não há aquela contemplação que eu falei que a educação clássica busca. Então, eu não paro para refletir nem no que eu estou aprendendo. Eu só quero mais e mais e mais conteúdo. E só, às vezes, para eu falar, né, que eu sei, que eu já vi, que eu já li aquele livro, enfim. Mas não há esse parar para contemplar e absorver, né, verdadeiramente o conhecimento. E uma coisa muito drástica que a educação moderna trouxe: o relativismo. Então, tudo o que não pode ser verificável materialmente não é importante, né? Então, eu preciso, principalmente da ciência, para, né, verificar se aquele conteúdo, se aquele pensamento, ele realmente tem validade. E isso faz, por exemplo, com que a religião seja posta de lado. Então, os princípios espirituais, né, eles não podem ser verificáveis materialmente. E aí, eles são relegados à vida privada. Então, cada um tem a sua fé, cada um tem a sua crença, e está tudo bem. Mas essas crenças, elas não podem interferir no conhecimento. Então, na sala de aula, nada, né, de religião, nada de falar de Deus, nada de falar de princípios eternos. E entra aí também o multiculturalismo, né? Todas as culturas são importantes. E aí o autor do livro até vai falar, na verdade, todas as culturas se tornam artificiais, ou superficiais, porque nenhuma é importante. Se todas, né, são importantes, nenhuma é importante. Então, não existe um padrão mais. Eu tenho que aceitar tudo. Tudo é válido, tudo, né, tem que estar ali no bolo. E o verdadeiro, o bom e o belo são agora o que eu quiser, né? Então, se eu falo que esse batom que eu estou usando, ele é preto, e você fala que ele é azul, essas respostas são válidas, porque para mim, né, no meu ponto de vista, é preto, no seu ponto de vista é azul. Então, a gente tem que respeitar os pontos de vista, né, as culturas, as ideias de cada um, e fica por isso mesmo. Então, a verdade, ela é totalmente relativizada. E aspectos da moral, da ética também. Mas aí eu volto no que eu iniciei, na citação que eu iniciei. Nós
sabemos, todo mundo tem algo dentro de si, né? C.S. Lewis fala muito sobre isso. A gente tem algo dentro de nós que nos clama, né? Clama pela verdade, pela bondade. Então, às vezes, a gente abafa isso, né? A maioria dos seres humanos abafam isso. Mas nós temos algo dentro de nós que o próprio Deus colocou que clama por esses princípios eternos. Então, a gente fala que tudo é relativo, mas nós queremos a justiça, né? Quando acontece alguma coisa muito injusta, o que todo mundo faz? Clama por justiça, clama pelo que é correto, né? Então, olha o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Há algum tempo atrás. Então, aquele homem morreu, né? O policial matou aquele homem injustamente. E olha a comoção que gerou, né? No mundo inteiro. Então, as pessoas clamam por justiça. Mas o seu discurso é contraditório, né? Muitas vezes relativizando isso. Então, existe algo errado, que muitas vezes as pessoas não conseguem identificar. Então, o verdadeiro, o bom e o belo é algo que todo ser humano anseia, mas às vezes não sabe. E se perde também nessa enxurrada de ideias, né, de ideologias modernas. Então, a gente precisa estar atento para isso. Ok? Tudo bem até aqui? Pode, se alguém quiser fazer alguma pergunta, viu? Pode escrever aí nos comentários. Eu tentar responder, né? À medida que eu for falando. Se também ficou algo que vocês não conseguiram compreender da minha fala, também é só falar. Então, vou para o segundo ponto. Para a educação clássica, o aluno, ele era iniciado em um projeto ou em uma cultura, né, chamada de paideia, que materializava ou fundamentava uma piedade cósmica que permitia ao estudante cumprir seu propósito divino e assim tornar-se verdadeiramente humano. Quando nós cumprimos nosso propósito eterno, né, divino, nós nos tornamos verdadeiramente humanos, né? Somos, então, ou adquirimos, então, nossa identidade. Isso é a visão da educação clássica. Vamos para o contraponto da educação moderna. Na medida em que se perpetua a dicotomia entre religião versus ciência, o estudante é enculturado em uma nova ordem social que submete a grande maioria da humanidade à categoria de natureza impessoal, que com efeito redefine a humanidade para uma humanidade intrinsecamente sem sentido. Temos então a abolição do homem. Então, o título, né, do livro do C.S. Lewis, Abolição do Homem. Então, ele fala quando todos esses princípios são tirados, que nos tornam verdadeiramente humanos, né, o homem, então, é abolido. O sentido, né, de ser humano, a natureza humana, a identidade humana, ela é removida, né, e o homem se torna como qualquer outro ser da natureza, porque ele perde justamente o que o faz humano, que segundo a educação clássica, né, como eu li para vocês, é a questão de cumprir o seu propósito divino, né, de ser parte de uma cultura que celebra a verdade, a bondade, a beleza, que celebra as virtudes, né, tão necessárias ao ser humano. Então,
Quem ainda não leu esse livro, A Abolição do Homem, né, leia. É um clássico que deve ser lido, né? O C.S. Lewis, ele faz assim um panorama muito bom sobre como o homem moderno, né, ele vai perdendo essas virtudes, né, esse propósito que gera essa identidade dele. E ele até fala, né, que o homem moderno, ele quer tanto conquistar a natureza, mas ele acaba sendo conquistado por ela. Ele acaba se tornando um prisioneiro, né, da sua própria busca. E entra totalmente em contradição novamente, né? Então é algo muito, muito sério. E ele coloca nessa preocupação e já na década de 1940, né? Nós já estamos em 2020. Então quanta coisa já aconteceu e tudo isso que ele profetizou, né, vem acontecendo ao longo dos anos e se intensificando cada vez mais. Então, né, entenderam aí, né, a diferença entre ser verdadeiramente humano e o contraponto, né, de ter a abolição do homem, certo? Terceiro ponto, né, terceiro e último ponto. Na educação clássica, a motivação para a conformidade ética e o cultivo das virtudes vem de um sentimento de obrigação divina, um autogoverno, em que me inclino voluntariamente após absolver esses princípios. Já na educação moderna, a motivação para o consenso moral tem que vir da coerção, da compulsão ou extorsão, o que sempre vai gerar uma manipulação de alguma instituição, seja o Estado, a mídia, o mercado, e por vezes consequências drásticas, né, como revoltas, anarquia, violência. Então, na educação clássica, você tem um conhecimento que te dá uma integralidade, né, que forma seu espírito, sua alma, o seu corpo, e você adquire as virtudes e, consequentemente, você vai ter uma postura na sociedade ética e moral, certo? Como na educação moderna isso foi tirado, mas se busca ainda os resultados, como eu falei para vocês, precisa ter algum tipo, né, de motivação. Como que as pessoas vão, por exemplo, obedecer às leis, se elas não são ensinadas a cultivar essa virtude naturalmente? Elas vão ter que ser forçadas. Então, cada vez mais as leis têm que ficar mais rígidas, porque as pessoas elas têm que ser manipuladas para que algumas instituições alcancem seus objetivos. Então, o Estado ele quer um povo pacífico, então ele tem que usar cada vez mais a coerção, porque esse povo não está sendo educado para ser pacífico. Vamos pegar um exemplo. As salas de aula hoje são quase que um território de formação de militantes, né? Muitas salas de aula hoje. Então, alguns professores, eles querem, né? Eles têm esse objetivo de formar pessoas para a revolução armada, né? Revolução socialista, enfim, feminista, e incentivam, né, cada vez mais os alunos a serem revolucionários. Só que aí ele está vivendo numa sociedade que inibe, né, um Estado que inibe ele ser violento, ele inibe ele ter atitudes agressivas. E aí
né, quando ele faz lá as suas manifestações, suas pichações e tudo, ele vai ser o quê? Coagido, né? Ele vai ter que ser preso, ele vai ter que ter alguma consequência. Então, se ele não aprende por bem, né, ele vai ter que aprender por mal. Então, cada vez mais tem que ter formas de coagir as pessoas a obedecerem, né, a atender aos interesses das instituições. E isso gera uma manipulação cada vez maior, porque as pessoas não têm mais, como eu falei, esse cultivo das virtudes, o cultivo do que a educação clássica busca. Então, se torna aí um circo de horrores, um circo de contradições. E nós estamos aí no meio de tudo isso. Eu acho que muitos de nós fomos formados, estudamos em escolas, em universidades, que podemos constatar tudo isso, né? Zenith está perguntando aqui: a que você atribui essa forma de ensino? Acredita que os professores estão cientes de que estão formando para a militância? Uns sim, outros não. Tem os que são bem conscientes, têm objetivos bem firmados. Outros estão, assim, reproduzem aquele discurso, mas não estão tão cientes assim do que aquilo pode gerar. Né? Não são os professores também sendo formados para isso? Com certeza. Né? Nas universidades a gente tem muito essa ênfase. Né? Eu mesmo fiz história e tinha uma ênfase muito mesmo militante da esquerda e tal. Então, justamente a gênese, né, do que é a educação moderna, né? Formar para algo que venha a ser revolucionário, que venha a mudar o mundo, mas de formas escusas, né? E creio que os professores entendem que estão formando para a cidadania, com certeza. É o que eu falei, alguns que não estão tão claros, né, nesses objetivos, eles creem mesmo que estão formando cidadãos críticos, né, que vão mudar o mundo. Então, assim, as intenções são boas, né, digamos assim, de ver isso. Mas nós temos que ir aos fundamentos. Eu quero pessoas que vão mudar o mundo, mas quais as ferramentas que eu estou dando para elas? Né? Ou estou gerando mais caos, né? Mais balbúrdia do que realmente uma formação do caráter, uma formação da personalidade que vai possibilitar essa mudança real, né? E aí a gente vê assim que a estrutura, né, do ensino ela é toda alterada, né? A estrutura do que é aprendido, né, o que deve ser passado para os estudantes, para atender a esses fins, né, os fins da educação moderna. E aí o autor no último capítulo, né, ele faz quase aquela pergunta, né, dos evangelhos: o que faremos, pois, né, diante dessas coisas? Aí ele fala, né, de algumas perspectivas que já estão acontecendo, né? Ele dá muito exemplo americano, por ele ser um escritor americano, mas eu creio que no nosso país também a gente já pode perceber isso. Então, tem iniciativas de colégios clássicos, nós temos muitas iniciativas, né, de pais homeschoolers, de educadores, que têm trazido, né, a educação clássica para os seus lares. E, enfim, pessoas, né, principalmente cristãos, que têm percebido essas dificuldades e voltado, né, feito a contramão do sistema
para formar aí principalmente seus filhos de uma forma diferente, né? Como o Zenit falou, eu percebo isso na minha formação, né? Eu também percebo, eu creio que todo mundo que chega hoje até a educação clássica foi justamente por perceber tantas deformações na nossa formação, né? Quantas dificuldades nós temos, dificuldades que um estudante, uma criança, né? Que desde o início ele segue a educação clássica, ele já não tem. E muitos adultos, né? Por exemplo, nossa língua portuguesa. Quantas dificuldades nós temos, né? Por não ter aprendido de forma adequada, né? Com professores bem capacitados, bem formados. E a gente tem que correr atrás do prejuízo, né? Para nós e para os nossos filhos. Com a educação moderna, parece que a escola perdeu sua identidade e função. Sim, a identidade, né, pensada e reproduzida durante séculos, milênios, né, de formar o ser humano. Né? Antes de formar um revolucionário, antes de formar um ser crítico, antes de formar qualquer outra coisa, né, um médico, um dentista, a formação ela precisa ser do ser humano. E o ser humano ele tem personalidade, ele tem emoções, ele tem sentimentos, e isso não pode ser deixado de lado. Né? Para se educar, tem que se amar. Né? Nós não estamos educando robôs, não estamos educando em série. Né? Cada um tem sua particularidade, sua individualidade e deve ser pensado, né? Deve ser tratado assim. E aí, no nosso sistema atual, que a gente tem escolas com salas cada vez maiores, né? Universidades, isso é quase impossível, né? Produzir. Mas, como eu falei, né? Há aí possibilidades reais para nós, pais, professores, né? Que queremos buscar algo novo nesse sentido. Quem tiver mais alguma dúvida, pode perguntar, alguma colocação. A Ivone falou currículos extensos e superficiais. Isso mesmo. Uma contradição, né? Quanto mais se aprende, menos se sabe. Justamente por não haver esse período de contemplação, né? Esse período que você vai digerir o que você aprendeu, que você vai conectar, né? A formação da sua personalidade. Então tem uma série de coisas aí. Que bom que há pessoas como você que trazem esse tema com tanta propriedade. Eu tento, né? Como eu disse no início, eu sou uma eterna aprendiz. E quero continuar sendo. Eu sou muito edificada por tudo que eu tenho aprendido. Pelas pessoas, né, que também me agregam tanto conhecimento que eu pude conhecer aí nessa jornada. Professores, né? É uma alegria quando você encontra assim, um professor, principalmente de história, que tem uma visão diferente, né? Mais conservadora. Eu fico procurando, assim. Recentemente eu encontrei o professor Ricardo da Costa. Maravilhoso, assim. Ele é um intelectual mesmo, com várias formações. E ele fala assim desses temas clássicos com uma propriedade, com um amor mesmo. Eu até indico um texto que eu li essa semana dele, dizendo para que serve a história. É diferente de tudo que eu já vi, assim. Ele fala, a história não serve para nada. Então, assim, porque ela tem uma motivação implícita, né?
não é para fins utilitários. A questão maior é o conhecimento, né? É o que vai agregar para você. E às vezes a gente fica procurando, né? Procurando, os alunos ficam procurando, para que serve, para que serve. Mas quando se tem amor ao conhecimento, né? E se enxerga a beleza, né? A verdade, a bondade, essa pergunta deixa de existir. Né? E a gente gosta porque a gente gosta. Né? Por que eu gosto de história? Porque eu gosto, porque eu encontrei, né, um conhecimento, eu encontrei assim algo que me tocou, né, que me fez talvez me conectar na missão que eu tenho, que Deus me deu. Então Deus nos formou com vontades, com gostos, e quando a gente entra em contato com aquilo que vai ressoar, né, na nossa missão, a gente simplesmente gosta e abraça, né, com prazer. Mais alguém? Obrigada aí, Zenite, por suas colocações. Zenite é uma colega, professora muito querida. Saudade de você. Bom, senão a gente vai para as nossas considerações finais, então. Mais uma vez eu indico que vocês leiam esse livro, Educação Clássica versus Educação Cristã. A visão de C.S. Lewis, do Steve Turley, e também o livro A Abolição do Homem, do próprio C.S. Lewis, que vai tratar muito bem desses assuntos. E poderia fazer muitas outras indicações aqui, né? Tem o livro Educação Clássica e Educação Domiciliar, Douglas Wilson. Tem os livros da Susan Bauer, também ajudam muito a entender a educação clássica, principalmente para quem quer aplicá-la em casa. Né? Como educar sua mente. Tá aqui, né? Esse livro vermelho. E outro livro também para um manual, né? De educação clássica em casa, que é A Mente Bem Treinada, da Susan Bauer também. E graças a Deus, né, nosso mercado editorial brasileiro tem lançado aí algumas obras de educação clássica, algumas traduções, que já dá para a gente estudar um pouquinho. Cris está falando, progressistas querem apagar a história, sim. Os principais fundamentos da civilização ocidental, principalmente, da civilização judaico-cristã, né? Todo o legado aí de tantos milênios, né? Querem apagar mesmo. Mas precisamos ser vozes, né? Que falam que não é por aí, né? Não é por aí. Tudo que nós temos é decorrência dessa civilização. E a gente, né, ganhou tantas coisas através deles, e agora a gente quer acabar com eles, né? Então é como um filho matando os pais. Certo, gente? Agradeço muito aí a participação de cada um, né? Quem pôde ver ao vivo, quem vai ver depois. Um conselho, continuem buscando, continuem estudando, procurando, que quem procura acha, né? Quem bate na porta será atendido, né? Como já diz a palavra de Deus. E eu creio que Deus, ele está nos chamando, né, para fazer diferença nesse tempo, nem que seja no nosso lar, né, com nossos filhos, e formar aí uma geração que vai poder fazer um contraponto a toda
essa enxurrada, né, que a educação moderna trouxe. Então, que vocês todos sejam abençoados para cumprir esse propósito, certo? Então, a gente vai encerrar aqui essa live. Muito obrigado e continue acompanhando aqui, né, o Insta Tutoria Clássica, que a gente vai ter novidades aí daqui a alguns dias. E outras lives também virão, certo? Então, tchau, tchau para vocês.